Hoje a gente vai dar uma olhada numa história que passa por 3 décadas da política brasileira. Uma história sobre como o país saiu de um aparente consenso em torno dos direitos humanos e partiu para um cenário de muita disputa e de disputas cada vez mais intensas. A gente vai passar pelos governos Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro, acompanhando os avanços, os retrocessos e as reviravoltas desse processo todo. E para isso a gente vai usar como base um artigo escrito pelo Otávio Dias de Souza Ferreira, que é professor da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. O artigo se chama Do Frágil Consenso ao Radical Dissenso, Rupturas nas Disputas por Direitos e Fissura no Processo Democrático. Vocês já sabem, mas não custa repetir. O link de acesso para o artigo vocês encontram aqui na descrição do episódio, beleza? Então bora lá! Depois de 21 anos de ditadura militar e das várias violações de direitos humanos que vieram junto com ela, o Brasil voltou a ser governado por um civil em 1985. E a gente já vinha numa esteira ali de mobilizações da sociedade civil, né? As campanhas pela anistia, que não era a anistia do Bolsonaro e nem dos militares aqui não, ok? Sim, a anistia aos perseguidos políticos do regime militar. Mas enfim, as campanhas pela anistia, o movimento das diretas já, o relatório Brasil Nunca Mais, que documentava os crimes de tortura da ditadura, e tudo isso compunha o clima político do Brasil naquele momento e reposicionava o vocabulário dos direitos humanos no centro do debate político do país. E nisso veio a Constituição Federal de 1988, que proclamou o Estado Democrático de Direito, dando início aí a uma nova fase da nossa história. Já em 1989, a gente teve a primeira eleição presidencial direta depois da ditadura. O Collor foi eleito, assumiu em 1990, ratificou alguns tratados muito importantes. A Convenção sobre os Direitos da Criança, os Pactos Internacionais de 1966 e o Pacto de San José da Costa Rica, que colocou o Brasil no Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Mas outro traço marcante da década de 90 foram as reformas econômicas liberais na América Latina. Isso acabou fazendo com que, no Brasil, os direitos humanos ganhassem espaço, mas num tom liberal, dando um foco maior para as liberdades civis. O FHC criou o Prêmio Nacional de Direitos Humanos e elevou a Secretaria Nacional para a condição de Secretaria de Estado. Além disso, ele ratificou algumas convenções internacionais sobre esse assunto. Ele reconheceu a Corte Interamericana e lançou os 2 primeiros programas nacionais de direitos humanos. Ao mesmo tempo, as políticas econômicas ortodoxas e as restrições a direitos sociais do governo FHC, eles iam gerando ali algumas críticas em determinados setores. E aqui a gente precisa parar para pensar que desde 1994 até 2014, o PSDB e o PT foram meio que se revezando no Palácio do Planalto. As lideranças que tinham lutado juntas contra a ditadura agora estavam disputando o poder na democracia e representando projetos diferentes. Mas tanto um quanto o outro, quando chegaram a ocupar a presidência, eles investiram nos direitos humanos, com a ressalva, claro, de que eles divergiam nas questões sobre política econômica e direitos sociais. Os governos do PT ampliaram certas práticas participativas e também certas políticas de inclusão. Então, por exemplo, programas de transferência de renda, acesso à energia, água, educação, tudo isso ajudou a melhorar os indicadores sociais. E aí vieram também o Programa Nacional de Educação em Direitos Humanos, de 2007,
Em 2010, a Secretaria de Estado dos Direitos Humanos virou Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. E esse período coincidiu com a Maré Rosa latino-americana, que foi essa onda, né, de vitórias de políticos de esquerda aqui na América Latina. Em 2009, veio o PNDH3, que foi um ponto de virada nessa história toda. O programa era resultado de várias conferências e tinha contado com a participação de vários setores da sociedade civil e levantou alguns temas que foram considerados bem ousados. Direito à memória e à verdade, que era um golpe direto nos militares criminosos da ditadura, e o programa também falava sobre aborto, regulação da imprensa e direito à propriedade. E, por tudo isso, foi um programa que superou em audácia os programas anteriores e acabou provocando reações bastante intensas, para dizer o mínimo. Só para ficar claro aqui, gente, o PNDH não é uma lei ou um programa único, mas um plano de ação do governo federal. Ou seja, são planos estratégicos do governo que são elaborados com participação social e servem para definir diretrizes e metas para orientar políticas públicas e compromissos internacionais nessa área, beleza? No caso do Brasil, esses programas serviram para consolidar órgãos e conselhos de direitos humanos, para inspirar leis e programas focados nesse setor, para ampliar a adesão do Brasil a tratados e para dar base para iniciativas tipo o Prêmio Nacional de Direitos Humanos ou as políticas para populações vulneráveis e, no caso do PNDH3, a criação da Comissão Nacional da Verdade. Mas a gente vai dar uma olhada nisso daqui a pouquinho mais pra frente, tá bom? Antes, vamos falar um pouco da reação que o PNDH3 provocou em alguns setores da sociedade brasileira. Bom, a permanência da esquerda no poder e a suposta radicalidade que foi percebida no PNDH3, elas incomodaram vários setores, né? E aí foi formada uma aliança conservadora, empresários, militares, líderes religiosos, imprensa corporativa, enfim. E com isso o programa passou a ser chamado de antidemocrático e revanchista. Até o FHC aderiu a essas críticas e a oposição aproveitou as redes sociais, que aqui ainda era uma novidade, para ampliar essa voz e fazer esse discurso colar com mais força. O governo, que aqui já era Dilma, acabou cedendo, alterou alguns pontos polêmicos do programa por meio de um decreto e com isso revogou a discussão sobre o aborto. E aí vem a Comissão Nacional da Verdade, que foi, como a gente disse ali antes, um desdobramento do PNDH3 e também virou alvo dessa reação conservadora. E essa comissão, que tinha sido criada com muito entusiasmo, né, tendo ali ex-presidentes na inauguração, com muita expectativa e tudo, só que a comissão ela foi perdendo tanto o apoio político quanto o prestígio que ela tinha junto ao público. E isso, claro, por conta da repercussão negativa que foi dada para essa comissão, que era parte da estratégia desse setor que se via atingido por ela e resolveu reagir. O autor menciona que os principais jornais nacionais, o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, o Globo, eles apresentaram a comissão de um jeito hostil ou assim meio desconfiado, né? E reproduzindo esses argumentos de que a comissão seria revanchista, antidemocrática ou ainda uma ameaça às Forças Armadas, veja só. E tudo isso então foi contribuindo para esse desgaste, chegando no ponto em que o relatório final da Comissão Nacional da Verdade foi entregue sem nenhum alarde, sem muita repercussão, e as recomendações do relatório foram simplesmente ignoradas. Bom, com isso a gente chega em 2013 e aqui na verdade a gente chegou num ponto de virada também, né? Mais um ponto de virada. Em junho de 2013, com aqueles protestos massivos, aquela loucura toda, a gente viu um enfraquecimento do apoio aos governantes e isso, na verdade, aconteceu a nível global. E com isso, foi crescendo esse discurso muito crítico a governos como um todo e essas críticas alimentaram uma narrativa anti-establishment e
A gente não sabia ainda, mas isso ia desaguar lá num discurso antipolítica que mais tarde ia ser incorporado pelo bolsonarismo. E fora isso, tinha ainda a Operação Lava Jato, que a partir de 2014 desgraçou com a imagem das lideranças do PT. Também outros, teve gente do PSDB, do Centrão como um todo, enfim, foi ruim pra política no geral. A gente já falou antes aqui da Lava Jato, em alguns outros episódios. Tem uma minissérie aí de 3 episódios, se eu não me engano, que fala bastante sobre isso. Aqui mesmo no podcast, o título é Foi Golpe Sim. E também tem um episódio chamado A Crise Brasileira em Perspectiva, que fala desse momento também com mais detalhe, tá bom? Dá uma olhada lá se você ainda não ouviu e tiver interesse em saber mais sobre a Lava Jato. Bom, depois disso veio a estagnação econômica, perda de arrecadação, recessão e, em 2016, o impeachment da Dilma, também conhecido como golpe, que deu fim a esse processo de maré rosa aqui no Brasil. O Temer assumiu, costurou uma coalizão com a oposição e começou um desmonte de várias políticas. Mas, apesar disso tudo, no governo Temer foram mantidas as narrativas tradicionais de direitos humanos. Ele transformou a Secretaria de Direitos Humanos em Ministério dos Direitos Humanos. E chegou inclusive a nomear uma professora que tinha uma trajetória super reconhecida ligada à defesa dessa área, né, a Flávia Piovesan, que foi indicada para o comando da Secretaria Nacional de Direitos Humanos e depois para a Secretaria da Cidadania. Bom, aí a gente chega em 2018, Bolsonaro eleito, e a gente viu nessa fase uma participação sem precedentes de militares da ativa que ocuparam cargos em vários escalões, não só do governo, mas dos poderes como um todo, né? E o discurso de guerra cultural contra a esquerda ganhou uma posição central aqui. O Bolsonaro extinguiu o Ministério de Direitos Humanos e criou a Secretaria da Mulher, Família, Direitos Humanos, que foi chefiada pela Damares Alves. E o que a gente viu no governo Bolsonaro foi simplesmente uma subversão, né, de tudo que era política voltada para esse assunto, né? A própria indicação da Damares, uma pessoa capaz de perseguir uma menina vítima de estupro, isso demonstra essa estratégia, né? Você desmonta as políticas por dentro, colocando na liderança das iniciativas alguém que vai fazer tudo que é contrário a elas. É sabotagem, basicamente. Inclusive, a gente viu um padrão muito parecido com o Ricardo Salles, né? O passador de boiada, que funcionou como uma espécie de anti-ministro do meio ambiente, né? E com isso a gente conclui que, em 3 décadas, o Brasil avançou muito em direitos humanos e participação social, mas parte desses avanços foi destruída, ou ainda está sob ameaça, né? Os programas nacionais de direitos humanos, que são símbolos das políticas progressistas, eles viraram alvos preferenciais dessa coalizão que conseguiu colocar a extrema-direita no poder e segue ainda bastante influente. A história que a gente viu aqui mostra como um consenso inicial virou um dissenso radical e como esse processo ajuda a entender essa erosão democrática que a gente vive hoje no Brasil e em várias outras partes do mundo. Galera, eu vou ficar por aqui mesmo, tá? Muito obrigado por ter ouvido até o final. Eu agradeço também a Pitox, que fez a capa desse episódio. Você pode conferir aqui na descrição o Instagram dele, caso você queira dar uma olhada no trabalho. Roteiro, edição e apresentação são feitos por mim. Meu nome é Daniel Cunha e se você gostou desse episódio, eu peço que você compartilhe com alguém que você acha que vai gostar também. Avalie o podcast, segue se ainda não seguiu e um abraço. Até a próxima.